Nesse vídeo eu vou estar apresentando duas visões para vocês. Se o Ocidente vai ser destruído pelo Oriente, o coletivismo oriental versus o individualismo ocidental. O pessoal geralmente discute se o Ocidente vai ser destruído pelo Oriente, e o que eu acredito que vai acontecer é o contrário. O Ocidente vai destruir o Oriente por culpa da globalização. A globalização faz com que os povos se comportem de maneira uniforme, pois todos acabam por ficar parecidos, já que a globalização destrói o tradicionalismo. Acredito que tenha dois grandes fatores para os imigrantes orientais virem ao Ocidente. O primeiro seria por incentivo de ONGs e partidos políticos. Eles incentivam as pessoas do seu próprio país a deixar essa terra e migrarem aos países desenvolvidos, dizendo que assim se tornaria mais fácil ajudar eles. O que não é bem verdade, já que se você ajudar o país de origem da pessoa a se tornar um país melhor, dificilmente as pessoas iam querer migrar para os países desenvolvidos. Segundo ponto seria as séries e filmes e propaganda em geral. Quando as pessoas do Oriente assistem esse tipo de coisa, elas são tentadas a irem ao Ocidente, experimentar esse tipo de liberdade que geralmente nos países deles é visto com maus olhos. O que eu quero dizer é que quando alguém do Oriente vai morar no Ocidente, o que acontece é que essa pessoa acaba caindo na degeneração do Ocidente, que o capitalismo proporciona. Eu não estou aqui dizendo que o sistema capitalista não funciona ou esses clichês do tipo, até porque nesse ponto ele funciona muito bem. Estou dizendo que o capitalismo torna qualquer coisa em lucro. E quando isso acontece, você passa a dar valor a coisas que anteriormente eram tidas como imorais. Então, os imigrantes do Oriente, eles não vêm só ao Ocidente para terem uma vida melhor e conseguirem manter suas tradições e sua família. Eles vêm ao Ocidente para botar em prática a propaganda que é vendida para eles em relação ao Ocidente, além de serem incentivados por ONGs e entidades governamentais. Mas você pode até pensar que eles não voltam ao seu país de origem e não levam sua cultura para lá. Mas é aí que você se engana. Muitos países orientais têm adotado uma ocidentalização através da globalização. E é uma questão de tempo que eles se tornem totalmente ocidentalizados e abandonem a sua cultura. E com ocidentalizado, eu quero me referir àquela cultura americana, que a maioria dos países do ocidente já adotaram essa cultura americana. Então, quando você vai em algum país do ocidente, o estilo de roupa que as pessoas usam é muito parecido uns com os outros, o estilo de música e entre outras coisas. Isso acaba por ser uma padronização de tudo, né? Um bom exemplo do que eu estou falando é a Coreia do Sul. Eles são quase totalmente ocidentalizados por culpa da colonização americana do pós-guerra. Eu chamo de colonização porque se trata de uma neocolonização, onde através dos investimentos, propaganda e introdução de empresas, eles mudam o modo de viver e a sua cultura. Mas tem uma noção de como eles são ocidentalizados, ou americanizados, melhor dizendo. Eles jogam beisebol, que é um esporte que praticamente só os americanos jogam, e é um esporte bem famoso por lá. E obviamente foi um esporte que os americanos que criaram. Bom, você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com coletivismo oriental e individualismo ocidental. E no caso é o título do vídeo, né? Eu costumo pensar que o Oriente adota a ideia de coletivismo e o Ocidente adota a ideia de individualismo. E por eles adotarem essas ideias opostas, eu penso que o Ocidente adotou a ideia de indivíduo por conta do cristianismo. Antes do cristianismo na Europa, com as ideias pagãs, a sociedade era muito mais importante do que o indivíduo. Então, você sacrificar o indivíduo em nome da sociedade para salvá-la como um todo é muito mais importante do que você salvar somente ele. Isso pode ser percebido com os sacrifícios humanos para que os deuses não destruam o mundo ou coisa do tipo. Quando eu penso na civilização ocidental, eu entendo que o cristianismo quem trouxe a ideia de indivíduo, justamente por causa de uma ideia coletivista. Pode parecer contraditório, mas quando entendemos que temos que tentar salvar a todos, e todos são importantes para Deus, e temos que ajudar o próximo, você está afirmando que todo indivíduo é importante, assim como toda a sociedade. Isso pode ser percebido de forma contrária em algumas sociedades do Oriente, como é o caso dos mendigos, que são tidos como lixo. Ninguém deve tocar ou falar com eles, justamente porque eles não têm essa ideia de indivíduo. Para eles, esse indivíduo é mendigo por algumas questões. Tem as questões religiosas, como é o caso da Índia. Tem outros casos também que eles relacionam o cara a ser vagabundo, ou porque ele foi excluído da sociedade de alguma forma. O que acontece posteriormente é que essa ideia de indivíduo foi deturpada. O que exemplifica muito bem isso é aquela frase do satanista famoso, o Aleister Crowley. Faça o que queres, pois há de ser o todo da lei. O que ele quis dizer com isso é uma coisa que as pessoas repetem bastante. Ah, cada um faz o que quiser. Quando a ideia de liberdade individual está acima de tudo e todos, o que acontece é a degeneração e a destruição da sociedade. Porque ao contrário do cristianismo, que tem uma ideia individual, mas ao mesmo tempo ela é coletivista, essa é uma ideia inteiramente individual. Então não importa que você vai destruir tudo e destruir a sociedade, já que o certo é fazer a sua própria vontade. Essa ideia de liberdade surge com o iluminismo,
onde a razão e o homem passam a ser o foco central, portanto a liberdade individual está acima de tudo. Então essas pessoas preferem ver a sociedade colapsar do que proibir alguém de fazer algo. Isso pode até parecer contraditório, porque nos dias de hoje vemos os liberais censurarem tudo o que eles não concordam. Quando me refiro a liberais capitalistas, estou me referindo aos grandes investidores e empresários internacionais, pois são eles que patrocinam essas pautas, através de propaganda, partidos de vários espectros políticos diferentes, para defenderem suas ideias. Essa troca de poder é importante para eles, porque tem pautas que eles defendem que são ligadas diretamente à direita ou à esquerda, porque somente partidos de cada espectro político vão fazer com que a sociedade entre de acordo para fazer passar pelo Congresso essas leis que eles desejam. Então, para eles, a ideia de ter alguém que pensa em proibir ou achar determinada atitude repugnante e que não deveria ser praticada, para eles isso é horripilante, porque eles querem que todos possam fazer qualquer coisa, até porque isso é importante para o capitalismo, já que você pode monetizar praticamente tudo. Até mesmo aquilo que se diz anticapitalista, como é o fato do pessoal que compra a camisa do Che Guevara se dizendo antissistema, quando na verdade o que você está fazendo é literalmente participar do sistema. Então a ideia de libertinagem ocidental, ou de luxúria, é muito sedutora, já que no Oriente, até hoje isso é visto com maus olhos. Até mesmo em países capitalistas orientais, que têm determinadas coisas que não são aceitas socialmente, como aqui são. Justamente porque lá a sociedade é muito mais importante do que o indivíduo. Então, para o Oriente, o indivíduo pode ser sacrificado em nome da sociedade como um todo. Como é o exemplo de Chernobyl, onde os soldados da União Soviética, que mesmo sem equipamento propício, foram obrigados a parar a radiação. Então, o indivíduo é sacrificado em nome da sociedade como um todo. Mas o ato deles perde um pouco de credibilidade, já que foram obrigados a isso. Nesse ponto do pensamento individual, eu concordo. Porque quando o indivíduo faz isso por conta própria e não é obrigado a isso, se torna muito mais heróico o ato dele, como por exemplo o de Jesus Cristo, que se sacrifica mesmo sabendo que iria de encontro à morte. Ele se sacrifica por vontade própria, e não porque o obrigaram. Então mais uma vez voltamos à ideia inicial que eu trouxe, que o cristianismo traz a ideia de indivíduo, ao mesmo tempo trazendo uma nova ideia de coletivismo, onde o indivíduo é importante porque ele tem uma missão na Terra. Ele é importante por ser filho de Deus igual a todos. Já a ideia coletivista do Oriente, eu enxergo que tenha vindo não só do paganismo, mas também da quantidade populacional. Essa questão do Oriente sempre ter tido mais população do que o Ocidente, criou essa ideia mais coletivista, porque como você tem mais população, eles não se importavam de sacrificar uma parcela da população para salvar a sociedade como um todo. Isso remete um pouco àquela ideia do conceito de mercado do capitalismo, de quanto mais você tem de um produto no mercado, menos ele passa a ter valor. Eu acredito que por isso o comunismo foi recebido melhor no Oriente do que no Ocidente, por justamente eles terem essa cultura mais coletivista. Então o comunismo se encaixou mais fácil na sociedade oriental. Eles já estavam mais acostumados com essa ideia de sacrifício do indivíduo em nome da sociedade. Mas ainda assim o comunismo não consegue conquistar um povo de forma pacífica, porque eles querem destruir tudo impositivamente. Então eles destroem a cultura, a religião, de forma impositiva, ao contrário do capitalismo. Isso gera revolta e desaprovação do povo, como foi na União Soviética, onde era proibido ter religião e costumes culturais eram substituídos pela doutrina do partido. Então, resumindo, o Ocidente vai destruir o Oriente não por meio de guerras ou imposição de cultura ou qualquer coisa do tipo. Ele vai gradativamente inserir nossa cultura no Oriente para assim substituir a cultura oriental pela ocidental, de forma que o povo se adapte gradativamente às mudanças e não gere revolta, com o capitalismo como ferramenta. Na medida em que isso acontece, o mundo vai se tornando cada vez mais homogêneo. Então, quando você destrói as bases de um povo, como suas tradições, família e religião, você basicamente já conquistou esse povo. Então, dessa forma, que eles se utilizam do capitalismo e do liberalismo, é muito mais fácil a conquista de um povo. Então, como diz aquela música do Rammstein, vivemos na maravilhosa América, Coca-Cola, às vezes guerra.